Olá, pessoal. Sou a professora Ana Maria de Jesus Teixeira Alves, formada em enfermagem, especialista em enfermagem do trabalho, educação à distância e didática e metodologia do ensino superior. Irei acompanhar a trajetória de aprendizagem da disciplina de controle de riscos e sinistros do curso técnico em segurança do trabalho. Através dessa disciplina, você obterá um bom suporte teórico sobre o qual estudaremos juntos. Mas nunca se esqueça, a busca constante de conhecimentos extras e atualizações fará o diferencial no seu futuro profissional. Quero frisar que o contrário de presença é ausência e não distância. Assim, é possível trabalharmos à distância por meio de aplicação de perspectivas e avanços da metodologia de ensino na busca da construção do conhecimento. Meu desafio com vocês nesta disciplina será que estejam sempre motivados, pois iremos durante toda a disciplina trocar experiências significativas de aprendizagem. E quero que você tenha como meta o desafio de estudar sozinho, obtendo autonomia do seu ato de aprender, ok? Pois bem, na primeira semana de estudo, daremos início a nossas aulas, teleaulas, onde estudaremos a introdução à proteção contra incêndios e estudos complementares no ambiente virtual de aprendizagem. Nossa salinha do virtual, lá no AVA. Na leitura do livro didáticos, esses conteúdos referem-se às aulas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, páginas de 13 a 38. Peço que em nossas aulas estejam sempre munidos de papel e caneta, para que, se surgirem algumas dúvidas, vocês possam postar as mesmas em nossos fóruns Tira Dúvidas. Lembrando que cada dúvida deve ser postada no fórum pertinente a cada aula. Vamos lá? Anote agora algumas informações importantes da disciplina. Vejam só. Nossa disciplina desse módulo 2 será Controle de Riscos e Sinistros e terá a carga horária de 60 horas. A ementa da disciplina é Importância de análise dos processos industriais sobre o ponto de vista do incêndio, tipologia de incêndio, agentes extintores, sistemas de alarme e detecção, sistemas fixos e equipamentos móveis de combate a incêndio, forma de utilização dos principais equipamentos contra incêndios, segurança contra incêndios e brigadas. Legislação. Com quem iremos estudar? Com o professor formador, com o tutor presencial e com o tutor à distância. Esses três será o contato direto com você, cursista. Já o coordenador do curso e o coordenador do polo são partes administrativas do curso, ok? Como iremos estudar? No ambiente virtual de aprendizagem, no AVA, iremos ter fórum de discussão, de notícias e de descontração, material de apoio, as atividades avaliativas e as nossas avaliações. Como que fica, então, a distribuição de pontos e instrumentos de avaliação da nossa disciplina? Pois bem, temos a avaliação presencial. Esta será na modalidade presencial, com uma pontuação de 30 pontos. A segunda avaliação, que será uma avaliação online individual, será à distância e terá uma pontuação de 20 pontos. Teremos atividades práticas e apresentação de seminário. Será de forma presencial, com a pontuação de 20 pontos.
importante aqui é a participação nas atividades propostas, nos encontros presenciais, a participação nos fóruns de discussão da nossa disciplina, que será de forma presencial nos encontros presenciais e à distância no AVA, com valor de 20 pontos. Teremos, por último, a autoavaliação, que será de forma à distância, com a pontuação de 10 pontos. Total de pontos distribuídos, 100 pontos. Fácil, né? Nossas unidades de estudo será de 1 a 7, com introdução à proteção contra incêndios, o fogo e seus elementos, pontos e temperaturas importantes do fogo, propagação do fogo, as fases do fogo, métodos de extinção do fogo e classes de incêndio. Iniciaremos agora nosso conteúdo falando sobre o fogo, que segundo Gomes, 1998, na história do fogo, este sempre foi considerado um elemento de grande significado para o homem. No entanto, antes do homem primitivo descobrir como produzi-lo e como controlá-lo, o fogo provocava verdadeiro incêndio, verdadeiro terror ao ser humano, algo até supersticioso, pois seu surgimento estava sempre relacionado a fenômenos da natureza, como erupções de vulcões, raios das chuvas e também queimadas de vegetações submetidas a fortes raios de sol. Assim, por muitos anos, o fogo foi considerado uma manifestação sobrenatural, cuja ocorrência era atribuída aos deuses. Entretanto, a inteligência e a necessidade levaram o homem a encontrar utilidades no fogo. Inicialmente, pela percepção que a luz fazia ao seu redor, iluminando o ambiente, e do calor que transmitia ao seu corpo, aquecendo. Mais adiante, o homem primitivo também percebeu que o fogo contribuía na sua forma de alimentação, assando ou cozinhando seus alimentos e servia para afugentar animais. Já Camilo Júnior, 2008, ele afirma que um dos grandes marcos da civilização humana foi o domínio do fogo pelo homem. E que além de se aquecer e cozer alimentos, também pode fundir metais para a fabricação de utensílios, instrumentos e máquinas. É importante lembrarmos que desta mesma forma que o fogo possibilita avanços e descobertas, este, quando fora do controle, pode destruir tudo ao seu redor, tornando-se um incêndio. Segundo Camilo Júnior, 2008, a reação do homem atual pode ser muito semelhante à do homem primitivo, que fugiu na primeira vez em que viu o fogo. Os primeiros homens fugiam simplesmente porque desconheciam a natureza e o mecanismo de propagação do fogo. Eles não percebiam que um simples punhado de terra bastaria para apagar uma pequena chama. Por falta de conhecimento de como combatê-lo, fugiam, deixando que eles se expandissem e tomassem em grandes proporções. Hoje, o homem conhece o fogo como um fenômeno químico e sabe como lutar contra ele, utilizando métodos, equipamentos adequados. Com base nisso, o homem sabe por experiência e observação que fuga, como primeira reação, é sempre uma atitude errada, vez que existem agora equipamentos adequados para combatê-los. Pois bem, a proteção contra incêndio aborda dois importantes temas: a prevenção de incêndios, que é o conjunto de normas e ações que são adotadas a fim de eliminar a possibilidade de ocorrência do fogo, bem como reduzir sua extensão, utilizando-se de equipamentos apropriados e adequados, localizados por pessoas habilitadas a utilizá-los. E o segundo, o combate a incêndios, que tem como objetivo eliminar o fogo por diversos processos, usando equipamentos de combate ao fogo,
E eu gostaria agora que você anotasse em seu caderno esses dois tópicos, pois estes temas serão o nosso objeto de estudo durante toda a nossa disciplina. Ok? Você aprendeu sobre a importância do fogo e como este elemento trouxe benefícios à humanidade. No entanto, você verificou também que, não controlado, o fogo pode destruir tudo o que há ao seu redor, tornando-se um incêndio. Sendo assim, você viu que no estudo da proteção a incêndios é preciso pensar na prevenção, seja por elaboração de projetos de incêndio ou treinamento de brigadas, desde que o foco seja extinguir o fogo no combate a incêndios. Para Brentano 2005, o fogo, do ponto de vista da segurança de uma edificação, é uma calamidade imprevisível que é capaz de causar enormes danos materiais e perda de vidas humanas. Por isso, é preciso que você conheça a mecânica do fogo em todos os seus aspectos. Vamos lá. Brentano 2005 define o fogo como sendo uma reação química, denominada combustão, em que o material combustível, combinando-se com o comburente, quando ativado por esse, passa a ser uma fonte de calor. E para que haja a ocorrência de fogo, é preciso que haja a combinação simultânea de três elementos essenciais: material combustível, comburente e uma fonte de calor, formando assim o triângulo do fogo. Após o fogo iniciar, para que a combustão se mantenha, é necessário que aconteça uma transferência de calor entre as moléculas do material combustível. Essas moléculas que estavam até então intactas ao fogo entram em combustão sucessivamente, produzindo ainda mais calor. Consequentemente, este aumento de calor propicia o prosseguimento da reação, ocasionando o que chamamos de reação em cadeia. Sendo assim, um quarto elemento na combinação do fogo passa a ser ativado. Desta forma, ao unir esse quarto elemento aos outros três já conhecidos, deixamos de ter o triângulo do fogo e passamos agora a ter o tetraedro do fogo. Você verá agora os quatro elementos componentes do fogo. Detalhadamente, são eles: o combustível. Este é um elemento que alimenta o fogo e serve de campo para sua propagação. Podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. O comburente, o segundo elemento, é o agente químico que se combina com os gases ou vapores do combustível, formando uma mistura inflamável. É o elemento que ativa o fogo, dá vida às chamas e conserva a combustão. Terceiro elemento, o calor, é o elemento que dá início, mantém e incentiva a propagação do fogo. É o provocador da reação química, da mistura inflamável, proveniente de combinação de gases ou vapores do combustível e do comburente. E, por fim, a reação em cadeia, que é o nosso quarto elemento. Este é a transferência de calor de uma molécula do material em combustão para uma molécula vizinha ainda intacta, que ainda irá se aquecer e também entrar em combustão. Essa segunda molécula, então, irá transferir calor para uma terceira molécula ainda intacta, que também se aquecerá e entrará em combustão. Com a repetição sucessiva desse processo, todo o material entra em combustão. Assim, durante essas transformações sucessivas, mais calor é gerado, mais gases ou vapores são desprendidos dos combustíveis e, pelo contato com o oxigênio do ar, mais mistura inflamável é formada, desenvolvendo uma reação em cadeia. Pontuo que o conhecimento obtido aqui servirá de base para que você entenda os métodos de extinção do fogo. Sobre os pontos e temperaturas importantes do fogo, trataremos primeiro sobre o ponto de fulgor, que é a temperatura mínima necessária para que um combustível comece a desprender vapores ou gases inflamáveis. Porém, a quantidade de gases produzidos não é suficiente para manter a chama do fogo, de forma que ele acaba se apagando.
A principal característica desse ponto é que, se retirarmos a chama, o fogo se apagará, pois o calor permanece, mas não é suficiente para produzir gases inflamáveis em quantidade adequada e manter a transformação em cadeia, ou seja, manter o fogo, esse que acabamos de estudar. O ponto de combustão é a temperatura mínima necessária para que um combustível desprenda vapores ou gases inflamáveis, que, quando combinados com o oxigênio do ar ou em contato com uma chama, se inflamam. No entanto, essa temperatura, a quantidade de vapores e gases inflamáveis produzidos do combustível é suficiente para manter o fogo e a reação em cadeia. Mas se nessa temperatura retirarmos a chama, o fogo se mantém, diferente do que foi visto no ponto do fulgor, e que ele se apagava, vocês lembram? Já a temperatura de ignição é aquela que os gases desprendidos do combustível entram em combustão somente pelo contato com o oxigênio do ar, independente da presença de qualquer fonte de calor. Essa temperatura, ela é chamada também de temperatura de ignição espontânea, que é a temperatura mais crítica do combustível. É importante que você registre como que acontece qualquer combustível, de forma, se nós começarmos a aquecê-lo, atingirmos primeiramente seu ponto do fulgor, depois seu ponto de combustão e, por último, sua temperatura de ignição. Ok? Você aprenderá agora as 3 formas básicas de transmissão de calor, que é o assunto fundamental para que você compreenda os fatores que influenciam a propagação do fogo. A possibilidade de um foco de incêndio extinguir-se e evoluir para um grande incêndio depende de alguns fatores que estão intimamente relacionados com a transmissão de calor, podendo ocorrer de 3 formas, que são fundamentais: pela condução, conversão ou pela radiação. São eles: quantidade, volume e espaçamento de materiais combustíveis do local, o tamanho e a situação das fontes de ignição, área e locação das janelas, a velocidade e direção do vento e a forma e as dimensões dos locais. Viu? Bacana! Veremos cada um agora separadamente, para que você compreenda tudinho. Condução é a forma de transmissão de calor que se dá por contato, sendo necessário que os corpos que estão transmitindo calor estejam bem juntinhos. A condução é a transferência de calor de molécula e molécula através do corpo a corpo de forma direta. Convenção é a transmissão de calor que ocorre por meio de movimentos de massas de fluidos que trocam de posição entre si. A radiação é o calor que transmite por ondas ou raios caloríficos emitidos por um corpo aquecido, que irradia calor em todas as direções, em todo o espaço. Toda a matéria que se encontrava a uma temperatura não nula emite radiação. Entretanto, a quantidade de radiação emitida por uma superfície depende simplesmente do material que ela é constituída e do seu acabamento. Por fim, a transferência de calor em incêndios. É importante perceber que a transferência de calor ocorrerá simultaneamente pelas suas 3 formas básicas: pela condução, pela convenção e a radiação. Dessa maneira, o fogo pode se propagar tanto horizontal como vertical. Sobre as fases do fogo, você sabia que esta fase também é conhecida como primeira fase? Uma característica importante é a que apresenta baixa quantidade de oxigênio. E o fogo está formando vários gases, como dióxido de carbono, monóxido de carbono, além do vapor de água. Na queima livre, você vai notar a diferença da fase anterior, pois agora o ar aquecido sobe e vai para o ambiente.
O ar fresco passa pelas aberturas dos pontos mais baixos, como vão as portas, e os gases aquecidos se espalham. Preenchem o local, forçando o ar frio, de cima para baixo, a ficar próximo do chão. Repare que cada fase tem sua característica própria. Percebendo as diferenças de uma fase para outra, você entenderá mais facilmente nesta aula. O flashover ocorre durante a queima livre. Você deve estar perguntando: o que é isso? É um tipo de incêndio que se propaga de forma mais rápida do que se espera. Acontece quando a temperatura do ambiente eleva-se e os gases quentes juntam-se ao teto, atinge a temperatura de 1100 graus Celsius. Na queima lenta, o oxigênio continua consumindo o fogo, mas as chamas podem se apagar se o ar for pouco. O calor da queima livre, mas como disse antes, o fogo se reduz às brasas. A fumaça torna-se densa, ocupando todo o ambiente, e a expansão de gases. O backdraft é o termo em inglês que define a explosão que ocorre na fase da queima lenta. O calor da queima livre permanece, surgindo vários gases inflamáveis e partículas de carbono não queimadas. O aumento do oxigênio, ele faz com que esses gases e as partículas de carbono incendeiam rapidamente. A consequência desse fato só pode ser a explosão. Fácil de entender, não é? Olha só. A ventilação inadequada do ambiente enche o local de oxigênio. A quantidade excessiva de O2 combina com os gases inflamáveis, que já estão super quentes, mas a fumaça sob pressão faz o ambiente explodir. Claro, indícios do backdraft. A fumaça, ela apresenta-se escura, densa, mudando entre as cores cinza e amarelo, que sai do local em forma de rajadas de vento. O calor apresenta-se em alta temperatura. As chamas são pequenas ou até mesmo sem chamas. Os vidros das janelas ficam com resíduos de fumaça. Há pouco ruído no ambiente e o ar se movimenta para dentro do local, como ocorre de uma forma como se acontecesse uma abertura, com uma pequena fresta, chegando a assobiar às vezes. Entendeu? Bacana, né? No início da nossa aula, você aprendeu que para que o fogo inicie e propague-se, é necessária a ocorrência simultânea de 4 elementos. Quais são eles? O combustível, o comburente, o calor e a reação em cadeia, que formam o tetraeto de fogo. Com base nesse conhecimento, para extinguirmos o fogo, basta eliminarmos um desses elementos. Sendo assim, 4 métodos de extinção do fogo que diferem de acordo com o elemento que se pretende neutralizar. Cada um desses métodos atua sobre algum elemento do tetraeto de fogo. Vejam só como isso acontece separadamente. O método de extinção por isolamento, ele tem como objetivo retirar o material combustível que está pegando fogo e outros materiais que estejam próximos das chamas. O método de extinção por abafamento tem como objetivo retirar o comburente. Reduz a concentração do oxigênio na mistura inflamável. Esta ação evita que o material em combustão seja alimentado por mais oxigênio do ar. Exemplo disso é a vela que vocês têm lá no AVA, a vela abafada pelo copo. Esse é o exemplo. O método de extinção por resfriamento tem como objetivo retirar o calor do fogo, diminuindo a temperatura do material em chamas. Para isso, utilizamos agentes extintores específicos que absorvem o calor do fogo e do material em combustão. Assim, a diminuição da temperatura
O combustível não é mais capaz de gerar gases e vapores combustíveis em quantidades suficientes para manter a reação em cadeia. Outro método interessante é o de extinção química, que tem como objetivo interromper essa cadeia, a reação, né? Para isso, devemos lançar determinados agentes extintores sobre o fogo, que quando em contato com o calor, têm suas moléculas dissociadas em átomos e radicais livres. Esses átomos e radicais livres se combinam com a mistura inflamável e se tornam não inflamável, interrompendo assim a reação em cadeia, não há fogo. Daremos início agora sobre classe de incêndios, onde cada uma dessas classes, ou tipos de incêndios, como você preferir, tem características peculiares de queimas e por isso devem ser extintas por métodos apropriados à sua classificação. Brentano, 2005, ele relata que a classe A de incêndio é a que ocorre em materiais sólidos ou fibrosos. Como exemplo, a madeira, o tecido, o algodão, papel e vários outros. A principal característica desses materiais é que eles queimam em superfície e profundidade e, em decorrência do seu volume, eles deixam resíduos após a queima, como, por exemplo, brasas e cinzas. Para fazer a extinção desse tipo de incêndio, usamos o método de resfriamento, que tem por objetivo retirar o calor do fogo. A classe B de incêndio é a que ocorre devido à mistura do ar com os vapores que se formam na superfície dos líquidos combustíveis e inflamáveis. Exemplo, óleo, gasolina, querosene, gases inflamáveis, o gás liquefeito de petróleo, gás natural, hidrogênio e outros. A principal característica deste tipo de incêndio é que ele queima somente em superfície, nunca em profundidade, e não deixa resíduo após a combustão. A extinção desse tipo de incêndio se dá essencialmente por abafamento, pela quebra da reação em cadeia, que acabamos de estudar. A classe C de incêndio é a que ocorre em equipamentos elétricos energizados. Essa classe, além dos riscos normais do fogo, oferece risco adicional à eletricidade. Assim, é imprescindível que uma pessoa, ao combater esse tipo de incêndio, utilize agentes extintores não condutores de eletricidade, para que não recebam a descarga elétrica. De acordo com Camilo Júnior, 2008, quando houver ocorrência de um incêndio classe C, sugere-se desligar o quadro de força. Assim, o incêndio deixa de ser classe C e passa a ser classe A, não mais oferecendo risco de descarga elétrica à pessoa que está combatendo. A classe D de incêndio é a que ocorre em metais combustíveis. São chamados também de metais pirofóricos. Exemplo desses metais é o magnésio, o alumínio. Esses materiais, eles se reagem com o oxigênio do ar, queimam mais rapidamente e atingem temperatura superior aos outros materiais combustíveis. Viu só? Você aprendeu que materiais combustíveis, por possuírem características próprias, queimam de formas diferentes. E os incêndios estão classificados conforme o material combustível, em 4 classes distintas, na qual acabamos de estudar. Por hoje é só, bons estudos e até a nossa próxima aula. Foi um prazer.